Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um programa, depois de 11 anos aconteceu um fato inusitado aqui. Depois que o professor, vocês estão vendo o professor Paulo Duarte aqui do meu lado, nós gravamos o programa e na hora que eu fui fazer a edição eu percebi que simplesmente 11 anos depois, fazendo o programa, quase 700 programas, eu simplesmente esqueci de tirar a tampa que filma, que deixa a filmadora nos filmar. Ou seja, gravamos um programa inteiro, maravilhoso por sinal, você vai acompanhar daqui a pouco. O áudio está perfeito, foi salvo, nós vamos mostrar ilustrações, tudo. Mas essa abertura, eu e o Dr. Paulo aqui, o professor Paulo Araújo Duarte, nós vamos ficar aparecendo estáticos durante a nossa entrevista, por causa da falha desse humaninho aqui que está falando com vocês. Então, nós, durante esse programa, nós vamos mostrar apenas a nossa imagem estática e nós temos muita imagem para mostrar sobre Nibiru. Né, professor? Então, foi inusitado. Trouxe o professor de onde ele estava, ainda bem que ele estava pelo centro. Então, antes da gente fazer essa entrada, Paulo, aproveitando uma introdução do que as pessoas vão ver daqui a pouquinho, de que nós gravamos aqui agora há pouco. Os meus cumprimentos a todos que nos veem, a você, Grego, obrigado pelo convite. Isso. E nós vamos conversar então a respeito desse chamado Nibiru, às vezes chamado de Nêmesis também, que seria, em síntese, uma estrela companheira do Sol. O Sol forma com essa estrela um sistema binário, né? Mas a questão é que as pessoas aí pela internet, YouTube e tudo mais, eles estão aproveitando imagens de documentários e imagens oficiais da NASA, da sonda Sorro, para dizer que Nibiru já está dentro do sistema solar, enfim, e trazendo uma série de tragédias que vão acontecer. Um novo fim de mundo, mas a questão é que não tem nada disso, então a proposta nossa é justamente mostrar que pela ciência há a hipótese de que uma estrela companheira do Sol exista, mas isso durante o transcorrer do programa nós vamos explicar, só que não tem nada entrando aqui no sistema solar, nada disso, né? Então nós partimos de um vídeo que nós recebemos de um colega, e ele estava muito impressionado com aquele vídeo da pessoa que narrava que Nibiru já estava dentro do sistema solar, e não é nada disso. Então nós viemos aqui para dar esse devido esclarecimento. Então beleza, então só para avisar vocês, daqui a pouco nós vamos entrar, professor Paulo Araújo e eu. A imagem vai estar estática por um erro meu da gravação, que eu não liguei, não tirei a tampa da filmadora, mas garanto para vocês que vai ser um programa maravilhoso. Então, acompanhem com a gente aqui e um fraterno abraço e um feliz sempre. Professor Paulo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Um prazer também. 6, 7, 8 vezes já acho, né? Mas é bom sempre... Ainda não fiz as contas, mas algumas vezes. Nós já falamos sobre mudanças climáticas, já falamos sobre uma série de coisas e sempre foi muito esclarecedor. Planeta Marte. Planeta Marte, isso recentemente, né? Então isso é muito bom para a gente poder esclarecer as pessoas. Fica dentro do livre-arbítrio de cada um depois acreditar ou não. Nós estamos aqui para passar uma informação. Cada um faz o que quiser com essa informação. Professor Paulo Araújo, Nibiru, eu sempre brinco assim, falo até que quem acredita nisso é Nibiruta, é brincadeira, porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, né? Tem a liberdade de crença, de tudo isso aqui. Mas, recentemente, vamos começar por isso, antes da gente, nós temos 2 vídeos aqui que nós já vamos passar de cara para o professor Paulo começar com a entrevista, mas na semana passada, se eu não me engano, nós fomos surpreendidos, o professor deve ter lido, nós fomos surpreendidos por um pequeno asteroide, ou não sei. Asteroide, do tamanho, dizem que é do tamanho de um apartamento, né? Quer dizer, talvez 100 metros quadrados, não sei, ou menos, e que passou raspando a Terra. Passou raspando a Terra seria, segundo eu li, 160 mil quilômetros da Terra, né? Que equivale a, parece que a metade da distância da Terra para a Lua. Isso, astronomicamente, significa realmente raspar, professor? É raspar. E existe uma medida que se usa nesse sentido,
que são os chamados asteroides potencialmente perigosos. Sim. Né? São aqueles que passam nas proximidades da Terra, ou do sistema Terra-Lua, até 20 distâncias lunares. O que é uma distância lunar, professor Paulo? É a distância da Terra à Lua. Sim. Que são 384 mil quilômetros. 384 mil quilômetros. Então, okay. Uma distância lunar, 384 mil quilômetros. Como você falou, em meia distância lunar, então aí uns 160 mil quilômetros. Que eles previram, exatamente. Mas isso, Grego, nós temos até uma tabela, depois então que nós vamos projetar. Existe um acompanhamento, entende, desses chamados asteroides potencialmente perigosos. Em primeiro lugar, o que é um asteroide? Né? Asteroide é uma palavrinha que significa astro pequeno, Sim. Astro pequeno. Né? São objetos sólidos, rochas, pedras, né? Vamos simplificar as coisas. São pedras aí que existem pelo espaço, que não tem uma rota muito bem definida, estão perdidas por aí. Então, são de vários tamanhos. E muitas delas, quando são um pouco maiores, estão sendo monitoradas. Então, hoje nós temos 1.700 e poucas pedras desses asteroides, considerados potencialmente perigosos. Isso, falamos no programa anterior sobre isso, inclusive. Isso, exato. Então, a cada dia eu acompanho isso aí por um site da NASA, a cada dia existe uma tabela desses asteroides potencialmente perigosos. Mas diz que esse, para surpresa da NASA e de todos aí, esse não foi detectado. Só foi detectado... Sim. Como é que pode acontecer isso, professor? Pode acontecer, porque depende do tamanho, depende da direção que ele vem, entende? Então não é garantido que ele seja detectado. Então nós não podemos dizer que estamos totalmente imunes. Bom, também se alguma coisa vir a colidir com a Terra, nós não podemos fazer absolutamente nada. Não temos. Podemos até, mas não existe, digamos assim, um mecanismo seguro. Que possa dizer com certeza. Existem alguns estudos nesse sentido, como, por exemplo, você deve ter visto aquele filme, o Armagedon. Sim. Quem viu, sim. Se lembra? Que foi lançada uma nave e tal, e os astronautas foram até lá para colocar uma bomba para explodir. Pra explodir Mas se você faz isso, né, ou lança um míssil, digamos, para explodir um astro muito grande que vem em rota de colisão com a Terra, isso aí também é um perigo, porque o astro vai se transformar num monte de partículas pequenas, claro. E aí não tem-se mais controle de nada. Mas existem alguns estudos nesse sentido, como, por exemplo, lançar uma sonda, uma nave com ventosas, tipo ventosa de lagartixa. Quer dizer, você gruda aquilo ali e depois aciona um foguete e desvia para o espaço. A questão é como colocar isso aí em prática, né? O planejamento existe, né? Ou então lançar uma sonda que estoure uma bomba nas proximidades e com isso faça o objeto desviar o seu curso, né? E tal. Né? Estudos para isso, há estudos para isso, mas ainda nada que seja concreto que diga, bom, agora nós já temos a maneira de evitar o choque de um grande objeto. Então vamos parar com essa ilusão de que tudo é detectável, não tem nada de detectável. Não. Então... E esse não foi o único. Já em outros momentos já tivemos, né, asteroides que rasparam, digamos assim, o nosso sistema Terra-Lua. Já não é o primeiro caso. Muitas vezes a imprensa lança isso como se fosse uma grande novidade, que fosse o primeiro caso, mas não, isso aí já ocorreu outras vezes. Deixa eu aproveitar, professor Paulo, antes da gente dar sequência. Necessariamente qualquer asteroide, qualquer meteoro, digamos assim, meteorito, necessariamente ele entra na camada da Terra ou ele pode ricochetear na nossa camada? Como é que é isso? Todos eles penetram na nossa camada atmosférica, digamos assim, ou não?
Porque a nave, por exemplo, quando essas naves nossas lançadas lá para fora, elas têm que voltar para a Terra num determinado ângulo, porque diz que se não entrar naquele ângulo, ela vai ricochetear e vai ser perdida. É a janela de entrada que Exato. se chama Então, isso. Como é que é isso em relação a esses asteroides, a esses meteoritos, meteoros que se dirigem para a Terra? Vamos dizer? Não acontece, Bom, eles não estão sujeitos a isso também ou não? Depende, o Grego, aí depende do tamanho, depende do material, por exemplo, se for um material ferroso, é muito pesado, não é? Depende do ângulo de entrada, porque se ele vem num ângulo muito aberto, ele pode bater na alta atmosfera, ricocheteia e vai para o espaço. Pode então ricochetear? Ah, pode. E acontece? Igual pedrinha, quando você joga no mar, que ela sai pulando. Sai pulando ali. Tá? Isso pode acontecer. Agora, pode, também dependendo do ângulo que entre na atmosfera, pode entrar, vencer a força da atmosfera, porque existe uma pressão, claro. Né? E com isso ele vir e cair na superfície. Entende? Isso pode acontecer. Existe um estudo de entidades oficiais astronômicas, né, que dizem que nós recebemos diariamente em torno de 20 mil pedaços por hora. Por hora? Por hora. Não é por dia, é por hora. Não, desculpe, por dia. Por dia. Sim. 20 mil pedaços na alta atmosfera da Terra. Fragmentos. São fragmentos que estão por aí para o espaço. Então, o espaço não é assim um espaço vazio. Claro que não está cheio de coisa lá, que sim. Há gases... Lembra que nós fizemos um programa sobre lixo espacial, lembra disso? Sim. Nossa, e esse é o... Assustador aquilo, assustador. O lixo espacial é o lixo produzido por nós. Nossa. Agora também existe o lixo natural. Isso, claro. Que está aí por cima. Então, existem... alguns pedaços de gelo, que são chamados até de mini cometas, né? Pedaços de gelo, pedaços de rocha, partículas gasosas, poeira, tudo aí pelo espaço, e essas partículas todas a Terra atrai pela força gravitacional sim. E vão bombardeando a atmosfera da Terra. E quando o objeto é um pouco maior, ele pode entrar na atmosfera, sim. É aquele fenômeno que nós chamamos de meteoro, e antigamente se dizia uma estrela correu. Quando você vê aquele, cadente, né? A estrela cadente. Você via aquele risco assim no céu e dizia, é uma estrela correu. Não, a estrela não corre. Claro. Aquilo ali foi um meteoro, uma partícula. Incandesceu quando entrou na atmosfera. Quando entrou na atmosfera, pela fricção, incandesceu. E aí então formou aquele risco, às vezes, né? de fogo, exatamente, às vezes até dependendo do material, ele pode ficar esverdeado, azulado, avermelhado, isso tudo é o que depende tem sido do material. visto frequentemente. Isso é. Então você olhando à noite para o céu, pode ser premiado com uma visão dessa, é o que se chama de meteoro. Meteoro é esse fenômeno luminoso na atmosfera, que é provocado por uma pequena partícula, geralmente partícula sólida, mas pode ser também partícula gasosa. Então, olho no céu, principalmente agora que nós estamos com o céu de verão, né, que não tem muita nuvem assim, pelo menos de noite aqui. E então a gente pode ser privilegiado. Nossa, o professor deve ter visto muitas vezes, eu também já vi, né? É um fenômeno muito bonito. Você vê isso aqui cruzar o céu, né? Você fala, o que é aquilo, né? Eu me lembro até, Grego, porque eu fui na juventude jogador de futebol de salão, sim. Aqui em Floripa, e me lembro dos Jogos Abertos, um dos primeiros, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Que era... os jogos realizados ali no estádio da FAC, atrás do Instituto de Educação. Puxa, sim. Que hoje é o ginásio em homenagem àquele técnico, o Rosendo Lima, né? Hoje tem o nome de Rosendo Lima. Então era o estádio da FAC, totalmente aberto, e eu me lembro que o jogo parou porque passou um meteoro desse, mas foi praticamente assim a metade do céu. Ele deu de observar tranquilamente. Que maravilha. Grande maravilha, passou assim, parece que aqueles Jogos Abertos foram premiados. Claro, mas era certamente um objeto grande, não é? E que venceu a força da atmosfera e veio até mais embaixo, mas foi embora.
Às vezes o objeto se parte, não é? Outras vezes cai aqui na Terra. Sim, mas ou ele se desintegra. Sair da Terra ele não sai, né? Depois que entrou já não sai mais. Ele cai em algum lugar. Cai em algum lugar. Cai em algum lugar. Existe até pessoas especializadas em comerciar meteoritos. Com certeza, porque eles vão atrás. São caçadores de meteoritos. Entende? E depois então comercializam isso aí. Existem pessoas especializadas que vivem disso. Vendendo mas meteorito. É muita sorte tentar achar um pedaço disso, né? Ah, sim, mas tem que ter um olho clínico e muita experiência, né? Até para identificar que não é um objeto, não é, formado aqui embaixo, formado aqui embaixo, né? que veio do espaço. Então nós vamos começar o nosso tema de hoje, assim, para a gente. O professor Paulo me mandou com antecedência 2 vídeos. Um vídeo que nós vamos ver agora, postado por uma pessoa no YouTube, onde essa pessoa afirma que o que está aparecendo ali é Nibiru. Isso que é o tema da nossa conversa hoje. Então vamos acompanhar esse vídeo agora e depois o professor Paulo vai comentar e nós vamos passar logo a seguir um outro vídeo, esse já limpo, que é da Sorro, né? É uma sonda, né? Sonda Sorro, Ele já vai explicar direitinho. Então vamos acompanhar esse vídeo, para depois, é 1 minuto e pouco, né, professor? O primeiro vídeo deste cidadão no YouTube dá 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Durante 2 minutos e meio, então, nós vamos ver isso aqui, vamos ouvir o que ele fala, tudo isso aqui, tal. E depois o professor vai fazer as suas considerações e nós vamos passar a segunda parte, que é o outro vídeo, sem os comentários dessa pessoa, e nós vamos falar sobre isso para dar início ao nosso programa. Então vamos acompanhar isso. O mês passado. Vamos lá. Agora, apertando aqui, ele vai carregar as imagens, pode demorar um pouquinho, mas o mais importante que vocês saibam, olha aqui, ele vai brotar aqui, vai surgir aqui no lado esquerdo, como está surgindo aqui, olha. Está na velocidade normal, porque está carregando aqui, ó, tem que carregar essas imagens até 2606. Até 2606. Então, aqui, ele está surgindo aqui devagarzinho. Ele vem, ele faz a sua volta em torno do Sol, o seu movimento de translação, e aqui ele some. Ele vai sumir aqui na data de 10 de outubro de 2016, quando ele vai sumir aqui da visão, prestem atenção, ele vai sumir da visão do satélite. Mas ele continua sentido a Terra, porque a Terra está girando no sentido horário e ele no sentido anti-horário. A Terra gira assim, nesse sentido aqui, e ele no sentido contrário. É simplesmente assustador, não há dúvida que este seja o chamado planeta errante, o planeta que entrou no nosso sistema solar recentemente, que toda a imprensa está comentando, não a imprensa televisiva, mas na internet você vê esses comentários. Então este sem dúvida é o planeta X que está vindo em direção à Terra. A aproximação, dizem que até dezembro o caos vai aumentar em muito. Vai aumentar em muito, que ele provoca aí erupções solares, ele provoca erupções vulcânicas, ele provoca maremotos. Então a situação é caótica. Eu peço a você que pesquise, faça comentário, mas faça comentário inteligente, nada ofensivo. E vou deixar aí os links para que você pesquise, porque as informações que eu estou passando agora, neste momento, são informações da NASA. Ok? São informações realmente precisas, informações de confiança. Então, eu agradeço a todos por verem o vídeo e continue pesquisando. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Bem, então agora, depois que nós vimos isso, professor, qual é a sua opinião sobre isso que esse moço capturou aí, ou ele afirmou durante esses 2 minutos e pouco que nós acabamos de assistir? Bom, eu posso dizer que a imagem é real. A imagem é real. Ele pegou, como qualquer pessoa pode pegar, o telespectador aí pode pegar, entrando no site da sonda Sorro. Sorro é S-O-H-O. É uma sonda que fica entre a Terra e o Sol, e ela fica virada para o Sol, monitorando as atividades solares durante 24 horas do dia.
Então ela fica mandando imagens para a Terra a fim de se fazer estudos das atividades solares. Sim. Porque você sabe, o Sol tem os seus humores. Né? Às vezes ele não fica muito bem humorado. E diga-se de passagem até, agora... Ele está mal-humorado, né? Não. Não tá. Agora nós estamos em janeiro de 2017. Nesse momento o Sol está muito calmo, entende? Muito mesmo? calmo. Quer dizer, ele está em atividade, mas não está naquelas grandes atividades já suas. falamos sobre isso, né? Já falamos. Um programa sobre isso. Já falamos. O professor falou, inclusive, que são ciclos de 11 anos, geralmente. Isto é. E agora ele está numa época de baixa, mas uma baixa muito grande. Opa. Uma baixa muito grande. Por algumas semanas ele já está, que é uma coisa que não ocorre com muita facilidade, com muita frequência. Né? Isso é bom, né? Porque não interfere em nada das nossas comunicações, nem coisa nenhuma, né? Isso, mas afeta os nossos climas, né? A meteorologia, né, terrestre. E eu posso dizer que o nosso verão aqui no hemisfério sul vai ser um verão fresco. Claro que nós vamos ter dias quentes, não resta a menor dúvida. Não é? Mas vai ser um verão relativamente fresco. E o inverno no hemisfério norte vai ser um inverno muito rigoroso. E é quase certo que o nosso inverno aqui no hemisfério sul, em junho, julho, vai ser um inverno rigoroso. Rigoroso? O Sol está muito calmo. E com isso, então, menos energia mandada para o sistema solar e para o nosso planeta. Para o nosso inverno, então? O nosso inverno deve ser um inverno rigoroso. É uma previsão minha, isso aqui é coisa minha. É questão científica, se o Sol tem atividade baixa... As pessoas devem dizer, mas o nosso verão tem noites de muito calor, dias de muito calor. Não, é claro, nós estamos no verão. Mas se repararem, é um verão relativamente fresco. Podem reparar. Vamos reparar bem isso aí. Procurem reparar. Mas nós falávamos então sobre... O comentário do moço aí, que ele falou que certo. aquela bolinha que vocês viram ali, bonitinha, andando... Isso, Então o que ele fez? Ele pegou a imagem da Sorro, então aquilo ali é uma imagem verdadeira, só que ele pegou um planeta passando pela frente da câmera da Sorro, né? E esse planeta está entrando da esquerda para a direita. Ora, o que é que acontece? Depois esse planeta sai fora da câmera, não é? Sim, do foco da câmera. Do foco da câmera, contorna o Sol, aí ele volta da direita para a esquerda. Ele até fala isso aí, que está indo ao contrário do Sol e não sei o quê. Ele fala que é ao contrário, inclusive ele mostra um movimento errado. Ele diz que o Nibiru, ali na imagem, está fazendo uma volta assim e a Terra gira ao contrário. Então está tudo errado ali. Né? E aquilo ali não é Nibiru. Aquilo é um planeta e provavelmente, pelo brilho dele, provavelmente é Vênus. Entende? Então... não é correta aquela interpretação que ele faz. A imagem é correta, a imagem é da sonda Sorro, e qualquer pessoa que queira pegar, entra lá coloca lá no Google, não é? Isso. Sorro, S-O-H-O. Vai ficar acompanhando ao vivo. E vai acompanhar ao vivo, ou pode pegar imagens do passado, como ele fez. Né? Agora... a interpretação que ele dá para aquilo é que é uma interpretação completamente errada. Agora, o mais interessante, eu recebi esse vídeo de um colega, né, que se dizia até um tanto impressionado e queria o meu parecer. Então, eu dei uma resposta a ele. E acontece que ele me sugeriu, então, que colocasse essa resposta lá no YouTube, na página dessa pessoa que fez este vídeo. E eu coloquei, não é? Até porque no final, devem ter reparado que no final ele pede, por favor, façam pesquisas e coloquem seus comentários, desde que de forma educada e tal, e foi o que eu fiz. Mas o que é que aconteceu? No dia seguinte ele tirou esse canal dele do ar. Então, e dias depois ele colocou, mas num endereço diferente. Um endereço diferente. Eu coloquei a mesma interpretação, o mesmo comentário educado, dando uma explicação que aquilo não era Nibiru, mas era um planeta.
E ele não tirou o canal do ar, mas tirou o meu comentário do ar. Deletou o comentário, então... Então, é uma pessoa que não quer opinião contrária, não quer. Ele quer simplesmente... Ele quer simplesmente defender a sua crença. Então agora, continua. Tanto é que o canal lá do YouTube dele é chamado de Voz de Trombeta. Nossa, já vê pelo nome, né? Que é uma expressão religiosa e apocalíptica. Então agora nós vamos ver o vídeo original. Original não, porque como o professor falou, aquele também é original, mas sem comentário nenhum, da sonda Sorro com esse mesmo movimento, né, professor? Com esse mesmo movimento. Então, vamos acompanhar aí e o professor... Que aí até o próprio Fernando, ele pode colocar este vídeo, fazer o favor, e eu posso comentar em cima do próprio vídeo. Isso. Porque o vídeo não tem som. Né? Exatamente. Foi um vídeo que eu peguei da sonda Sorro, sim, mas que agora mostrando vários planetas fazendo o seu percurso na frente da câmera. Tá. Então, há planeta que vem da esquerda para a direita e há planeta que vem da direita para a esquerda. Sim. Não é? Então, isso aí é um movimento comum dos planetas em torno do Sol. Nós vamos ver nessa imagem, se o Fernando colocar ali o vídeo. Vamos colocar, já está no ar agora aqui. Então, olha aí, professor, então vamos comentar então. Isso. Então, nós vamos ver entrando da esquerda para a direita, na parte mais de baixo, o planeta Saturno. Um pouco mais acima de Saturno, Júpiter. Da esquerda para a direita. Depois, da direita para a esquerda, começa a vir Mercúrio. E no final do vídeo, então, começa a entrar Vênus, bem brilhante, Vênus. Mas como o vídeo é um tanto curto, né? Eu tive que editar, que era para não ficar assim, né? Não levar muito tempo aqui no nosso trabalho. Então, Vênus começa a entrar e em seguida o vídeo acaba. Mas então isso aí mostra... Então, esse Vênus então seria o pretenso Nibiru do monstro ali, né? Exatamente, porque Vênus, ele vai, nesse caso ali do vídeo, ele vai da direita para a esquerda, mas depois então ele vai contornar o Sol e vai entrar novamente pela câmera da esquerda para a direita. Claro. Então, naquele primeiro vídeo, o que o cidadão pegou lá foi provavelmente Vênus entrando da esquerda para a direita. Mas como era apenas um planeta, né, ele acabou interpretando que aquilo ali é Nibiru. Claro, em ciência não pode, crença não pode entrar em ciência, né, professor? Não, porque essas coisas acabam idiotizando as pessoas. Sim. Por quê? Apesar dele chamar a atenção no vídeo de que as pessoas, olha, pesquisem, coloquem seus comentários e tal. Muitas pessoas não pesquisam. E eu pude ver nesse canal dele, no primeiro, antes dele tirar do ar, que havia pessoas apavoradas. Sempre tem, com aquele vídeo. Apavoradas. Tinha um que eu acredito que fosse um rapaz, assim, um jovem, até pelo modo de escrever e tudo, deu de identificar, mas super apavorado com aquele vídeo. O mundo vai acabar e o mundo vai acabar e tal. E veja, a previsão dele era de que em dezembro de 2016 iria acontecer catástrofes e tudo mais, e nós já estamos em janeiro de 2017 e nada aconteceu. E nós já comentamos aqui, nós dois já sobrevivemos a um monte de fim de mundo, né, professor? Um monte de fim de mundo. É mesmo. Exatamente. Já acabaram com o mundo várias vezes. Várias vezes. E nós estamos aí vivos e o mundo continua aí e essas pessoas também. Isso, de certa forma, entende, Grego? Eu considero assim essa coisa do medo, né, como uma técnica, né, que acontece até nas religiões. Sim, onde mais acontece nas religiões. Onde mais acontece. Você tem que temer a Deus, você tem que ter medo de Deus, porque Deus é vingativo. Olha, se você fizer tudo certinho, você vai ser premiado, mas se fugir do caminho certo, ele vai te punir. Exato. Né?
Então essa técnica do medo é uma técnica muito utilizada desde muitos anos. Eu acho que todas as civilizações sempre se utilizaram, todas as religiões sempre se utilizaram e todas as seitas sempre se utilizaram. Infelizmente subjugam as pessoas, escravizam as pessoas. E as pessoas até são treinadas a isso, né? A sentir medo, né? A ter o medo, para poder respeitar a autoridade de algo maior, enfim, não é? Nós somos treinados para isso. E outras pessoas maldosamente começam a fazer essas coisas aí não é? Terrorismo psicológico. É um terrorismo, é uma forma de terrorismo sem base científica, mesmo pegando trechos de documentários da National Geographic, por exemplo, pegando trechos de imagens de sites da NASA, da sonda Sorro, da ESA europeia, enfim. É incrível o que criam, como não sabem interpretar, não são astrônomos, não são estudantes do espaço, tudo. Então olham aquilo e começam a elucubrar em cima daquilo. Isso é uma grande nave. Uma grande nave passou em frente ao Sol. A pessoa não sabe nem mensurar o tamanho do Sol. Como é que pode imaginar que uma grande nave, imagina o tamanho dessa nave, professor Paulo, para passar na frente do Sol, a nave, já pensou o tamanho de uma nave extraterrestre para passar na... Poxa vida, precisa um pouquinho de bom senso, né, pessoal? Bom, nós estamos com o rascunho na mão porque nós temos alguns slides hoje que nós vamos apresentar e eu tenho que seguir essa ordem para a gente ir acompanhando, eu e o professor, para a gente colocando e o Fernando não se perder também na edição dessas figuras. Professor, vamos começar por onde então aqui para a gente documentar essa história, de onde surgiu Nibiru, onde é que começou toda essa coisa de que existiria um planeta e esse planeta está em direção à Terra, porque veja, existem, sem falar nas religiões, mas existem muitas filosofias, muitas doutrinas que falam, né? Ramatiz já falou do planeta X, que Ramatiz seria uma entidade espiritual, autora de muitos livros através do professor Hercílio Mais de Curitiba, né? O grande espírita. E um monte de gente já escreveu sobre planeta X, Nibiru, Hercólobos, bem lembrado, muito, o planeta Chupão, e por aí vai. O que é isso afinal, professor? Pois é, essa indústria do medo já é antiga, já é velha. De algum lugar deve ter se originado essa história. Vem. Veja, quando eu comecei a dar aulas, foi em 1966. Puxa vida. No primeiro ano da faculdade eu já comecei a dar aulas. E eu me lembro que naquela época já se falava num tal de planeta X. Isso, planeta X. Que seria um planeta que estaria além de Plutão. Mais tarde, essa ideia se desenvolveu como se fosse um planeta, digamos, um planeta que viesse causar alguma catástrofe aqui no nosso sistema e tal. Depois, essa ideia acabou se desenvolvendo para uma estrela companheira do Sol. Aí é que está a questão, viu, o Grego? É muito comum no universo a existência de estrelas companheiras, de sistemas binários. Sistemas binários. É muito comum, entende? É muito comum. Então, acredita-se que o Sol possa ter uma estrela companheira. E de onde veio essa ideia? É porque o planeta Terra já passou por alguns momentos de extinção em massa da vida no nosso planeta. Por exemplo, há 250 milhões de anos, nós já tivemos 90% da vida no nosso planeta extinta. Não foi por ocasião, acho que o professor falou aqui também, foi uma erupção vulcânica que deixou o planeta Terra quase 1000 anos sem Sol aqui praticamente? Isto, exato. E o que se acha, a teoria mais consistente para explicar isso aí,
é que pode ter havido o impacto de um asteroide relativamente grande que movimentou o núcleo do planeta e fez com que as atividades vulcânicas se tornassem muito intensas. E isso então acabou jogando na atmosfera da Terra, impedindo que o Sol, impedindo que o Sol entrasse, muita fuligem. E aí pronto, sem Sol não tem vida. Não tem vida. Aí então nós tivemos 90% da vida no nosso planeta, né? E veja, alguém pode dizer, puxa, mas um asteroide batendo no nosso planeta poderia causar um vulcanismo assim assado. Só para a gente ter uma ideia, imagine você uma maçã, ok? Uma maçã. Aquela casquinha vermelha da maçã é a parte sólida do nosso planeta, é a superfície sólida onde nós vivemos aqui. Sim. Mas essa superfície sólida, ela está em forma de placas em cima de um manto não sólido, né, pastoso. Então esse manto pastoso seria aquela parte branca toda da maçã. Sim. Aquela casquinha vermelha que seria a parte sólida. A crosta terrestre. A crosta terrestre. Então veja que é uma coisa muito tênue. Finíssima, isso. Fina. E ela não é contínua como a casca da maçã. Ela é toda partida em placas, que se diz. E essas placas estão se movimentando. São que chamam-se de placas tectônicas. As placas tectônicas que há muitos milhões de anos atrás, elas formavam um único bloco que é chamado de Pangeia. Isso. E o Pangeia depois então começou a se partir e foi formando e continua se movimentando. Sim. Entende? Então veja você que o nosso planeta é muito dinâmico e onde nós moramos, onde nós estamos na superfície, é algo muito tênue ainda. Né? Então nós estamos, então nós estamos pisando em ovos. Pisando em ovos, justamente. Então nós estamos sujeitos a muita coisa. Terremotos com o movimento dessas placas, terremotos, enfim, um asteroide que vem e caia no oceano e de repente provoca tsunami, isso e aquilo. Se tivermos um terremoto que é chamado de maremoto no fundo do oceano, a água vai se movimentar e vai avançar. As próprias experiências atômicas que o ser humano fez também, isso aí incide numa violência para a Terra incrível, né? Sim, exato, tudo é transformação. Essa é a ideia que a gente precisa ter bem firmada, entende? Nada é parado, né? Tudo é transformação. Sim. No universo. Tudo é transformação. E nós estamos sujeitos, sim, a alguma catástrofe vinda do espaço. Um asteroide pode vir do espaço e atingir a Terra, né? A possibilidade existe. Ela é pequena, mas não é nula. Essa aqui é a verdade. Né? A possibilidade existe, é pequena, mas não é nula. Né? E uma outra questão também é que a superfície do nosso planeta, 70% ou pouco mais, é de água. Então a probabilidade de um astro desse cair no oceano é muito grande. Sim. Né? E além disso também a parte habitável é muito pequena na parte sólida, nos continentes. A parte habitável é muito pequena em relação ao restante toda, que existe, todo esse restante desértico, digamos assim. Então a possibilidade de cair numa cidade é uma possibilidade pequena, mas não é nula. Nós estamos aí sujeitos a isso. Então, falando sobre Nibiru, como é que a gente vai no... Como é que começou essa história? Nós estávamos falando lá, o professor falou que em 66, né? O ano da Copa da Inglaterra, eu me lembro muito bem. Isso. Então já existia essa história, né, professor? Já existia essa história. Né? Outra questão também relacionada aí para explicar o Nibiru, que alguns também chamam de Nêmesis. Nêmesis, bem lembrado. Também Nêmesis, Nibiru ou Nêmesis. É o seguinte, o sistema solar, ele tem uma estrutura em que nós temos alguns cinturões de asteroides. Seria até interessante se o Fernando colocasse Qual seria a figura? Uma imagem que seria
a figura número 8, a imagem número 8. Tá, figura 8, o cinturão principal de asteroides. Isso. Tá aí no seu monitor. Isso, cinturão principal de asteroides, a figura número 8. O que vem a ser isso, professor? Isso Todo mundo aí fala de cinturão de asteroides, mas o que é isso aí? É uma coisa natural? É natural. Esse cinturão ele é chamado de principal porque ele já é conhecido há séculos atrás. Sim. Então, ele fica entre Marte e Júpiter. Tá? Só para orientar o telespectador, a sequência dos planetas a partir do Sol. Tá. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Sim. Depois tem os outros, né? Mas vamos ficar Marte e Júpiter. Então, depois da Terra tem Marte e depois Júpiter. Entre Marte e Júpiter existe um espaço ocupado por vários pedaços rochosos, que são os asteroides de vários tamanhos. O maior deles é o Ceres, ele tem o nome de Ceres, que tem em torno de 1000 quilômetros. Não é uma lua, Ceres? Não, Ceres é um asteroide. É um asteroide? Tá. A não ser que exista de algum do planeta, ou de Júpiter ou de outros, alguma lua com esse nome. Com esse nome, tem sim. Né? Não sei se é Saturno, alguma coisa assim, tá? Mas o Ceres um asteroide. Esse asteroide é o maior conhecido até agora, em torno de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros? 1000 quilômetros. Nossa Senhora, ele é grande. Gigantesco. Ele é grande, Inclusive, há marca nesse... E eles ficam orbitando? Eles ficam orbitando o sistema solar, entende? Dentro de um espaço. Eles não estão vagando pelo nada. Eles têm uma rota, digamos assim. Uma rota definida. Perfeito. Isso, exatamente, tá? Esses pedaços rochosos aí, eles podem ter se originado de duas formas. Ou foi um planeta que se formou e que talvez por influência de Júpiter, que tem uma força gravitacional. De Marduk, né? Marduk, que existiriam, sei lá... que teria... Mas aí é o campo das hipóteses. É o campo das hipóteses. Nós estamos falando de ciência, né? Então não podemos... Isso. Que ele teria explodido por alguma razão, sim, ou choque de algum outro objeto, enfim. Ou então, esses pedaços se formaram independentes. Quer dizer, o planeta tentou se formar, mas não conseguiu, e aquela massa se partiu em vários pedaços pequenos e se formaram os asteroides. O professor que é astrônomo, essa hipótese, vamos dizer, para eles terem essa forma, esse itinerário elíptico ou circular, digamos assim, não seria uma evidência de que existiria um corpo, digamos assim, um eventual planeta, e que eles ocuparam o lugar daquele planeta, porque a gente sabe, eu na minha ignorância, né, que o sistema solar é tudo atração, né? Cada planeta segura o outro, existe um sistema todo que se atrai, isso é estudado. Não seria, então, essa uma das razões desse cinturão estar fazendo isso aqui, ou seja, ocupando o espaço de estamos falando de hipótese, né? De um suposto planeta. Exato. Poderia ser ou um planeta, como você fala, ou um protoplaneta, como se chama, quer dizer. Quer dizer, um planeta que não conseguiu se informação. Mas é claro que informação, eles tinham a sua órbita em torno do Sol. Tá. Entende? Mas não se formou. Então aquele movimento se manteve. E, esses pedaços se mantiveram girando na mesma direção em que o protoplaneta estaria. E eles continuam lá e continuam se movimentando. Perfeito. Tá. Inclusive, é um dos problemas quando se vai lançar uma sonda além de Marte, né? Para passar nesse cinturão. Ela tem que passar por esse cinturão. Ela tem que passar, né? Então tem que ser um negócio muito bem calculado, apesar de que eles não estejam muito próximos assim entre si, há um espaço muito grande entre eles, claro, mas tem que ser um negócio muito bem calculado para passar por ali. Então, então esse cinturão de asteroides é uma coisa que nós temos que entender, tá? Agora, mais recentemente, nos tempos modernos aí,
Se o Fernando colocar a figura número 9. 9, o cinturão de Kuiper? O cinturão de Kuiper ou Kuiper. Kuiper, tá. Tá? Que fica é isso, professor? entre Netuno e... Netuno está a 30 unidades astronômicas. Eu vou explicar isso aí. Tá. Entre 30 unidades astronômicas e 50 unidades astronômicas. Então vamos ver o seguinte. O que é unidade astronômica? Isso, o que é? Unidade astronômica é a distância do Sol até a Terra. Tá. São 150 milhões de quilômetros. Tá. Então, esses 150 milhões de quilômetros é reduzido a 1, quer dizer, uma unidade astronômica. Significa 150 milhões de quilômetros. Isso, tá? Então, uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros. Então, é uma unidade utilizada para se medir distâncias, digamos, dentro do sistema solar. Porque falar em quilômetros, de repente, começa a ter muito zero. Isso, e a gente perde a capacidade de imaginação. Perde. Então, uma unidade astronômica, a distância da Terra ao Sol. Marte está a 1,5 unidade astronômica. Júpiter a 5 unidades astronômicas. Tá? Então, no caso aqui, nós estamos falando de Netuno. Netuno está a 30 unidades astronômicas. Nossa, longe a beça. E Plutão a 40 unidades astronômicas. Até 50 unidades astronômicas, portanto, um pouco além de Plutão, de 30 a 50, então nós temos um outro cinturão, que é este tal cinturão de Kuiper, que são vários asteroides existentes por aí, que a hipótese permanece. Ou um planeta que existia que explodiu, ou também que pode ter se formado de um protoplaneta. E é um cinturão mesmo, ou seja, a rota deles é circular. Eles estão circulando. Então, veja, além dos planetas, nós temos esses asteroides, que são uma quantidade razoável. Sim. E mais além, aí nós já vamos entrar no Nibiru, tá legal? Tá, claro, tudo faz parte. E mais além um pouco, então, se vamos lá, que figura que nós vamos cinturão agora? Colocar a figura número 10. 10. Nuvem de Oort. A nuvem de Oort. Tá. Nuvem de Oort, Nossa, que está a uma distância de 100 mil unidades astronômicas. Muito longe, tá? Muito longe. O que seria a nuvem de Oort? A nuvem de Oort é, digamos, um cinturão externo do nosso sistema solar, é um cinturão externo, formado por muitas partículas, geralmente partículas gasosas, e onde estão muitos cometas. Cometas. Sim. O cometa é digamos, uma bola de gelo e de poeira. E a importância dessa nuvem de Oort é justamente porque acha-se que ela seria, digamos, o resquício daquela nebulosa que deu origem ao sistema solar. Então, se nós estudarmos a nuvem de Oort, provavelmente nós estamos estudando partículas da origem do sistema Olha que interessante. solar. Olha só. Entende? E onde existe, então, muitos cometas. Aí a importância do estudo desses cometas. Entende? Quando são lançadas sondas, vem um cometa, são lançadas sondas para estudar aquele cometa, para ver bem a composição dele, para a gente entender um pouco da origem do sistema solar. Sim, muito interessante. Entende? Esse esclarecimento. Então, a nuvem de Oort é, digamos assim, um cinturão externo, mas formado por muito gelo e muitos cometas. Inclusive, até um estudo mais recente mostra que existe uma espécie assim de aglomeração de cometas numa certa direção, como se eles estivessem sendo puxados naquela direção. Então, o que seria isso, professor? Algum planeta desconhecido? Desconhecido, que já existe até cálculos que dizem que seria em torno de
4 vezes a massa, o tamanho de Júpiter. De Júpiter? Nossa, gigantesco. Então que ele estaria atraindo esses cometas e tudo, e que ele teria faz em torno do sistema solar uma volta, se eu não me engano, em 1 milhão de anos ou 2 milhões de anos, uma coisa assim. Foi gigantesco. Então, que ele poderia causar o desprendimento de alguns cometas daquela região e tal, e esses cometas, então, puxados pela força gravitacional do Sol, sim, viriam em direção ao Sol, contornam e depois, então, vão embora. Não é? Ou, às vezes, até eles são sugados pela, sim, própria, claro, massa do Sol, como a própria sonda SOHO já tem, e se as pessoas pesquisarem, vão ver que existem imagens de cometa que está entrando perto do Sol, passando pelo campo, né, de divisão da SOHO, e ele passa por trás do Sol e não retorna. Não retorna, quer dizer... Ele então, uma prova que ele se desmilinguiu por lá. Que é uma bola de gelo que o Sol atraiu, claro, e destruiu. Acabou. Entende? Então, bom, agora nós começamos, então, a entrar na ideia do tal Nibiru. Sim. Tá? Então, Nibiru, digamos, existe no campo das hipóteses da ciência. Tá? Existe? Existe. 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 Bom. Okay. Existe no campo das hipóteses. Não há, digamos, nenhuma evidência, comprovação, nenhuma evidência. Tá. Mas já temos um telescópio que foi lançado por um consórcio aí dos Estados Unidos, Europa, mas não sei o que. Esse super mais potente do que o Hubble, não é esse? Não é esse aí. Ele tem a sigla WISE, W-I-S-E. WISE, tá. WISE, que as pessoas podem pesquisar aí na internet. W-I-S-E. W-I-S-E. Tá? Sigla de do inglês. É um telescópio para pegar, digamos, a radiação do infravermelho, sim, que é uma radiação difícil de ser vista. E Nibiru, na hipótese, é que poderia ser uma estrela companheira do Sol. Como nós temos uma quantidade muito grande de sistemas binários, o Sol também pode fazer parte de um sistema binário. Por isso tal de segundo Sol aí, essa turma fala. Sim, né? Exatamente. Tem até uma música aí cantada pela Cássia Eller, né? O Segundo Sol. Exatamente. Né? Fez muito sucesso com ela e tal, o Segundo Sol. Então, esse Nibiru, ele passaria... ou essa estrela é uma estrela anã vermelha. Então, uma estrela anã vermelha, que alguns também falam em anã marrom, é porque o brilho dela é muito pequeno, entende? Muito fraco, digamos assim, muito fraco. Agora, esse telescópio WISE, ele está rastreando aí o espaço e, de repente, ele pode pegar, quem sabe, essa tal estrela companheira do Sol, não se sabe. Tá, mas vamos supor que seja verdade. Certo. Existe aqui. Certo. Agora, ela está lá no lugar dela, não está vagando pelo espaço? Está vagando pelo seguinte, porque ela forma um sistema que a cada 26 milhões de anos ela passaria por perto do Sol. A cada 26 milhões de anos. Tá. Então, como ela é uma estrela menor, é claro que ela fica presa ao Sol. Ela contorna o Sol, então Sol e Nibiru formariam um sistema duplo, um sistema binário. Uma estrela grande, que é o Sol, girando em torno de um centro de gravidade comum junto com essa estrela anã. Que sim, pode ter o nome de Nêmesis, Nibiru, o que for, mas uma companheira do Sol. Se ela gira em torno do Sol, por que ela se dirigiria hipoteticamente para a Terra? Porque existe essa possibilidade? Não, aí não se tem certeza que ela vai entrar em rota de colisão com a Terra. Mas a questão, o Grego, é a seguinte: quando essa estrela companheira do Sol entra no sistema solar, a força dela vai fazer desprender cometas da nuvem de Oort,
asteroides do cinturão sim. de Kuiper, Agora sim, asteroides do cinturão principal, e aí nós vamos ter um monte de pedaços aí pelo espaço que de repente perdidos podem vir esbarrar na Terra. Por isso que existe previsão, inclusive diz que daqui a uns 6 anos o céu vai ter uma claridade maior, porque está previsto uma série de fenômenos. Leu alguma coisa a esse respeito? Tem alguma coisa a ver? Não, tem, mas é o seguinte, isso provavelmente que você fala é o seguinte, também relacionado com estrela binária. Sim. Tá? Que é o seguinte, eles estão monitorando, os astrônomos, aí é um estudo feito por 3 universidades nos Estados Unidos. Se não me engano, 2 universidades e um planetário. E esses cientistas estão estudando um sistema binário que, se eu não me engano, é a constelação de Cisne. Se eu não me engano, é a constelação de Cisne. E eles estão vendo que a estrela maior, ela está chupando, digamos assim, puxando a estrela menor. Então, elas vão entrar em colisão e vão explodir. Foi isso que eu li. Exatamente. Isso vai provocar um céu mais claro, alguma coisa Não assim. um céu mais claro, mas ela vai ter algo em torno, digamos, de... O brilho dela vai aumentar umas 10, 15 vezes. É isso aí. Isso, né? Tá. Então aí nós vamos ver no céu, à noite, uma estrela que não era vista até agora. Perfeito, alguma coisa assim. Isso, tá vendo? Então, isso prova que os sistemas binários são muito comuns, que uma estrela maior de um sistema binário pode atrair a outra, como é o caso do Sol. Sim. Né? E quem sabe amanhã ou depois aí o Sol pode se fundir com o Nibiru, quem sabe? Por que não? Atrai, ele puxa e tal, a estrela é menor, entendeu? Então conjectura-se, acha-se, cientificamente existem evidências, vamos dizer assim. Hipótese, né? Hipótese de que existiria uma estrela, né? Uma estrela que faria um sistema binário com o Sol, é isso? Isso, exato. Então tá. Podemos mostrar essa figura número 11, professor, aqui? Sim, a figura número 11, sim, que é essa de Nibiru. Exatamente. Exato. Fernando, faz favor. Fernando, faz favor, põe a figura número 11, que é a órbita de Nibiru, que o professor acabou de dizer aqui, você está vendo no seu monitor. E é claro que aí então não tem nada em proporção, nem de tamanho, nem de distância, né? É só uma ideia do que uma ideia, né? É um esquema, né? O professor falou seria segundo estudos, seria uma órbita de 26 milhões de anos, digamos assim. Isto né? Então, como é que a gente pode hoje, professor, ou não pode, mensurar em que ano em que época desses 26 milhões? Existe alguma evidência de quando ela teria passado no passado por isso aqui, para a gente ter uma ideia se isso está próximo hoje desses... Essa que é a questão, não existe. Não existe, né? Alguns especulam que isso poderia ter ocorrido há 65 milhões de anos atrás, Sim. quando nós tivemos a extinção de 70% da vida do nosso planeta, inclusive os dinossauros. Tá, mas o que poderia ter acontecido nessa Poderia época? ter acontecido de essa estrela ter passado pelo sistema solar e ter provocado justamente esse distúrbio, esse desprendimento nos cinturões, inclusive na nuvem de Oort, e um grande astro ter batido na Terra. Perfeito. Tá. Porque os estudos feitos... Não o astro em si, mas a passagem dele provocou uma bagunça, digamos assim. Isso, exato. Não é que Nibiru vai esbarrar com a Terra. É que quando ele entra no sistema solar, ele vai provocar desprendimento de asteroides e de cometas lá da nuvem de Oort. Claro. Aí esses objetos ficam perdidos por aí e de repente... Não se pode fazer previsão nenhuma, claro que não. Não se pode fazer previsão. Agora, se há 65 milhões de anos atrás foi por causa do Nibiru, a extinção dos dinossauros e 70% da vida no planeta, e isso já, estudos feitos praticamente já comprovaram que foi um asteroide que caiu, inclusive na região da península de Yucatán, ali no México.
Um asteroide que teria entre 10 a 20 quilômetros. Uma pedrinha, né? Quer dizer, olha só, nós estamos falando de coisa de 1000 quilômetros, o professor falou agora há pouco. Então, né, teria provocado todo esse problema, né, de levantamento de muita poeira cósmica, de vulcões que entraram em atividade. Claro. E essa poeira cósmica cósmica não, essa poeira toda levantada e fuligem dos vulcões e tudo, lá na alta atmosfera fica circulando por muitos e muitos anos. Sim. E é claro que a luz do sol fica prejudicada, a entrada dela, aí tem problemas com fotossíntese das plantas. Tudo. E toda uma cadeia alimentar fica prejudicada. Toda, tem razão. Entende? Então, essa questão aí do Nibiru, não é que ele viria em rota de colisão com a Terra. Mas a passagem dele provocaria uma série de problemas, como o professor acabou de citar. Exato. Né? Seria isso aí. Nibiru já é coisa bastante antiga, né? Essa palavrinha até ela vem de povos mesopotâmicos. Isso. Né? E até na chamada que eu fiz do programa eu coloquei até o significado. Cruzamento, né? Isso, ponto de mutação. Exatamente, tem. Que aí, então, é óbvio, os povos antigos sempre tiveram também essas suas previsões, né, de astros, como, por exemplo, astros que viriam se chocar com a Terra, causar problemas, como, por exemplo, indígenas do oeste dos Estados Unidos, que já antigos, preveem a vinda da tal estrela azul, que iria causar catástrofes na Terra e tudo mais e tal. Então essa coisa de catástrofe, viu, no nosso planeta já é coisa muito antiga. Muito antiga. Mas nós não estamos livres, não. Quer dizer, a probabilidade de um objeto bater na Terra é pequena, mas não é nula, eu sempre lembro isso. Então nós estamos sujeitos a isso. Isso aí é uma coisa, não é apocalíptica nem nada, é cíclica, é normal, é natural. Isso acontece no universo. O que nós vamos falar agora, professor? Vamos à figura número 12. 12. Figura número 12. É aqui que mostra uma série de asteroides aqui que são potencialmente perigosos para a Terra. Isso. São 1756, como você está vendo no seu monitor agora. Fala sobre eles aí, professor. Pois é. Então nós temos nessa tabela, que é uma tabela de um site que inclusive aparece aí na parte inferior. Aqui, na parte inferior tem a fonte, né? Spaceweather.com, aqui agora de janeiro. Isso. Então, qualquer pessoa pode pesquisar acessar e pesquisar. Então, veja, agora para janeiro e fevereiro, isso aí eu peguei agora no dia 5 de janeiro, tá aqui 2017. 1756 asteroides potencialmente perigosos. Olha só. Então, repetindo, asteroide potencialmente perigoso é aquele que estaria entre até 20 distâncias lunares. Né? Distâncias lunares, hein? Tá. Distâncias lunares. O que é uma distância lunar? 384 mil quilômetros. 384 mil é a distância Terra-Lua. Tá. Então, quando se fala numa distância lunar, é 384 mil quilômetros. Então, até 20 distâncias lunares, o asteroide é considerado potencialmente perigoso. Isso, tá. Mas não que ele esteja em rota de colisão com a Terra. Exatamente. Tá? Então nós temos aí alguns. Hoje nós ainda temos, no dia 18 de janeiro, por exemplo. Dia 18 de janeiro. Um asteroide de 9 distâncias e meia. Isso. Né? Isso, e ele tem... Com 53 metros. Razoavelmente pequeno aí, mas dependendo do ângulo que entre, o lugar que caia e tudo mais, né, pode causar algum estrago. Depois, em fevereiro, no dia 4, um outro que vai estar a uma distância de 9 distâncias lunares, isso. 18 metros apenas. Em fevereiro, no dia 5, 7 distâncias lunares, então dessa relação que está aí na tabela é o que vai mais se aproximar. Tá?
de 94 metros. 94 metros, isso. Mas tá, mesmo assim é muito longe. Mas, de qualquer forma, são potencialmente perigosos, porque, como diz o professor, né, pode acontecer algum fenômeno e ele dá uma desviada. Dá né? uma desviada, sim. Então, isso é possível. Ninguém pode estar isento de absolutamente nada disso. E no dia 10, de fevereiro, outro que estaria a 9,8 distâncias lunares de 45 metros. Então, né? Então, não temos assim um grande perigo, como dizia então aquele nosso cidadão lá naquele vídeo no início, né? Que em dezembro de 2006 haveria catástrofe, porque Nibiru já estava dentro do sistema solar. Ninguém pode prever absolutamente nada. Agora é interessante o site que o professor trouxe, está aí no seu monitor, porque você pode acompanhar. Você que gosta de acompanhar essas coisas, está aqui um site com o endereço spaceweather.com, onde você pode acompanhar e ficar lá usando capacete no dia que vai passar algum negócio, né, que aquelas pessoas estão procurando. A gente brinca, mas tem que relaxar mesmo. Mas tem que relaxar. Mas é uma realidade. Então, para quem gosta, anote aqui o site e coloque lá e comece a acompanhar o que está passando por aí. Pelo menos você, se você lê alguma notícia alarmista, vai lá e confirme se realmente está verificando ou não. O que mais nós vamos ver, professor? Agora, eu fiz, viu, Grego, uma relação Sim. De catástrofes que já ocorreram aqui no nosso muito planeta. Bom, muito bom. Eu vou ter que usar aqui o meu roteiro, porque eu não tenho essas datas na cabeça e distâncias e tudo. Isso nós não temos slide para isso. Não tem slide para isso. Então, não é só para a gente ir conversando. Ok. Tá certo? Então, veja, por exemplo, há 250 milhões de anos, como nós já falamos, né, extinção de 90% da vida no nosso planeta, provavelmente com o impacto de um asteroide que provocou muito vulcanismo e tudo mais. Tá? Há 65 milhões de anos também, a mesma coisa, um bólido aí, um asteroide de 10 a 20 quilômetros, né, causou 70% da vida no planeta. Né? E, inclusive, uma coisa muito interessante, a extinção dos dinossauros, né? Foi 70% da vida, mas os dinossauros duraram muito pouco tempo na face do planeta. Foi uma coisa, mesmo. Eu vou tentar aqui fazer uma escala do tempo para as pessoas entenderem isso, né? Vamos fazer de conta o seguinte: nós estamos no início do ano. Naquele primeiro segundinho assim da passagem do ano, todo mundo estourando fogos e tal, entramos no ano. Aí nós estamos olhando para trás, estamos olhando lá para trás para o começo, aliás, estamos no fim, né? No último segundo ali do ano. Digamos 2016, estamos no último segundo do ano. Estamos olhando para trás e vendo essa linha do tempo até o começo do primeiro segundo de 2016, 1º de janeiro. Estamos em 31 de dezembro olhando para trás, 1º de janeiro. Então essa linha do tempo representaria o início do nosso sistema, digamos, o Big Bang. Os 15 bilhões de anos aí que teria ocorrido o Big Bang. Então vamos fazer de conta que aqueles fogos seria o Big Bang, da festa de início de ano. E nós estamos lá no final do ano olhando para trás. Os dinossauros teriam surgido na face do nosso planeta no dia 25 de dezembro. Olha só. Veja só, passou todo esse tempo, janeiro, fevereiro, março, e vindo tudo. O sistema solar estaria se formando no dia 1º de setembro. Veja, passou esse tempo todo e o sistema solar ainda não existia. Passou a existir a partir do dia 1º de setembro. E a linha do tempo vem, no dia 25 de dezembro, os dinossauros surgem. E no dia 29, eles desaparecem. Quer dizer, nessa escala do tempo, eles teriam ficado só 4 dias na face do planeta. Acho que deu de entender essa comparação assim, né? Porque se nós falarmos em milhões, bilhões de anos, a nossa mente não consegue imaginar. De onde vem isso, essa afirmação, professor? Quais são os elementos que levam a tirar essa conclusão de que os dinossauros viveram pouco tempo aqui?
Pelos estudos dos fósseis, não é? Dos fósseis, o estudo dos fósseis, não é? Registros nos halos das árvores, né? Nos anéis das árvores, sedimentos e tudo. Fazendo o cálculo que eles sabem fazer, cálculo. Tudo isso aqui, realmente eles viveram durante um curto período. Curto período. Tá. Eu exatamente. Entendi mais ou menos. Então, para a gente entender assim, digamos assim, a profundidade dessa catástrofe, né? Há 65 milhões de anos, porque eram animais gigantescos e muito diversificados. Desde aquele zoom aí do Rex, que a gente conhece, que é famoso, né? Mas também tinha os pequenos e tinha os pássaros também. Agora aqui, pequenininho, pequeno. Exato, né? Então era uma raça, digamos assim, muito diversificada. Mas eles desapareceram, infelizmente, né? Vamos ver para nós. Depois de 65 milhões, o que aconteceu? Vamos ver mais uma coisa. 1910. Agora? Sim. Século XVIII. 1910. 20 séculos. Mas antes, até nós podemos dar uma passadinha há 10 mil anos. 10 mil anos. 10 mil anos existe um estudo que nos diz o seguinte: que uma estrela cataclísmica, quer dizer, uma estrela que explode, que lança material para o espaço. A nossa atmosfera, há 10 mil anos, pegou um pouco da radiação dessa estrela, que foi o suficiente para causar problemas no plâncton dos mares, dos oceanos, e com isso prejudicar a vida e alterar inclusive boa parte do clima no nosso planeta. Veja, uma estrela que explodiu longe, aqui a 16 quatrilhões de quilômetros daqui, é uma coisa enorme, não é? Uma distância enorme. Então, uma prova de que nós estamos dentro de um ambiente, entende? Em que nós não temos tanta capacidade assim de controlar as coisas. Nenhuma capacidade, nenhuma. Porque veja, uma estrela que explodiu tão longe e que lançou radiação para o espaço, ela entra na nossa atmosfera e consegue causar problemas nos oceanos e também no clima do nosso planeta. Isso aí é algo significativo. Então não estamos tão livres assim de coisas que vêm do espaço. Agora, voltando a 1910, o cometa Halley, né? O famoso cometa Halley. Né? Claro, bem lembrado. Na época, o que se dizia na imprensa? O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Houve gente até que vendia pílulas feitas de farinha, que eram os placebos, né? Porque dizia-se que a cauda do cometa era uma cauda de gases venenosos. Então, aquilo ia entrar na atmosfera da Terra e as pessoas iam morrer. Então, quem tomasse aquela pílula estava protegido. Já existia picaretagem naquele tempo. Já existia picaretagem nesse sentido. 1910. E o cometa Halley passou em 1986, porque ele tem um período de 76 anos. Isso. Né? Só que foi meio decepcionante, porque a passagem dele em 86 praticamente quase não deu de ver. Eu acompanhei e consegui ver numa noite, até chamei meus familiares e mostrei no céu. Mas era assim uma mancha leitosa, entende? Não era como em 1910, que diz que a metade do céu ficou com a cauda à vista. Bacana, foi uma coisa bacana, magnífica, né? Mas em 86, não. 1937, até já falei isso aí num outro programa seu, um asteroide chamado Hermes, que passou a 2 distâncias lunares. E também dizia-se que ia acabar com a Terra, ia acabar o mundo e tal. Foi onde, então, um compositor baiano, Assis Valente, fez uma musiquinha de carnaval e o mundo não se acabou. Sim, exatamente. Nós pusemos até no programa. Nós cantada pela cantora, aquela da antiga nossa... agora me fugiu o nome. Daqui a pouco nós lembramos, aquela que usavam... Isso, Carmen Miranda. Carmen Miranda. Que nós pusemos até o vídeo. Isso, Veja, em 1937 também já tentaram acabar com o mundo em 1937, em 1910. 1908.
Aí não foi uma tentativa de acabar com o mundo. Realmente ocorreu uma catástrofe em 1908 na Rússia, na região do rio Tunguska. O famoso caso de Tunguska. Nossa, muito famoso, sim. Em que pessoas foram chamuscadas, animais também chegaram até a morrer, árvores caíram numa área enorme de quilômetros quadrados. Perderam suas copas, né? Foi um negócio fabuloso. Foi uma coisa fabulosa. E aquilo, a hipótese mais aceita hoje em dia é de que foi um cometa, quem sabe um cometa desgarrado lá. Pode ser, por que não? Um cometa, né, que deve ter explodido quando ele entrou na atmosfera. A atmosfera fez pressão e ele explodiu a mais ou menos uns 8 quilômetros de altura. Imagina só, e calcinou tudo aqui embaixo. Imagina, numa área gigantesca, uma área lá na Sibéria, ali, Tunguska. Nossa Senhora. E houve até quem anos depois, vezes isso aí foi em 1908, em 1927 foi feita uma primeira expedição. Isso, olha com só quanto tempo depois. Quanto tempo? Um cidadão que esperava encontrar minério lá, se fosse algum asteroide, alguma coisa preciosa e tal. Não achou absolutamente nada. Não achou nada. Nada. Não achou nada. Era um lamaçal muito grande. Aí já houve conjectura de que explodiu um disco voador e não sei o quê. Aí o pessoal já entra, todo mundo né? já começa a conjecturar, né? Exato, né? 1930 tivemos aqui no Brasil, na Amazônia, um caso semelhante a Tunguska. Diz que passou uma bola de fogo, houve como um enorme trovão, um estrondo, só não causou assim o mesmo impacto na floresta como causou lá em Tunguska, mas foi algo grande que, inclusive até em países vizinhos do Brasil, foram detectados abalo sísmico nos sismógrafos. Imagina a potência disso. A potência disso, Agora imagine se cai numa cidade, né? Numa área muito povoada. Não tem condição nenhuma. Tivemos em 1947, também na Rússia, na região lá de Vladivostok, que fica a leste, bem a leste da Rússia, sim, um caso semelhante ao de Tunguska. Isso foi em 1947. Também uma luz muito forte, um barulho, um estrondo. Mas ele não chegou a talvez tenha caído no mar, não se sabe bem. Não deixou evidências físicas. Evidências físicas, como deixou lá em Tunguska. Sim. Houve até quem ficasse com muito medo, porque 1947 foi o pós-guerra, né? Isso, exatamente. Gente que ficou com medo, pensando que poderia ser Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, poderia ser alguma bomba aí e tal. Claro. 1994, um pouco mais agora, tivemos um caso que foi muito interessante, nós acompanhamos o cometa Shoemaker-Levy. Isto. Lembra? O que foi esse cometa Shoemaker-Levy? Ele entrou no sistema solar, era relativamente grande, e ao contornar o Sol, ele se partiu em pedaços e voltou para o espaço. E um desses pedaços atingiu Júpiter. Mas aquilo, olha, deve ter sido um pedaço que o professor está falando, deve ser um pedação, né? Por quê? Um pedação, porque inclusive até o pessoal que se reúne, o grupo de astrônomos amadores que se reúne lá no planetário e tudo, eles também colocaram um telescópio lá e deu de ver o impacto. Buraco, sim. O Júpiter é gigantesco. Júpiter é gigantesco e deu para ver durante muitos anos. Isto. Sei lá se aquilo é buraco, o que é, né? Foi porque Júpiter é gasoso, né? Isso, o local do impacto disso aí. Então, para fazer um buraco desse que seja visível aos nossos telescópios aqui, deve ter sido um pedação. Sim, foi divulgado também por entidades de astronomia e astrônomos amadores essa imagem, né, de Júpiter e aquela mancha que ficou ali. Exatamente. Júpiter é um planeta gasoso, né? Então aquilo ali entrou e sabe-se lá onde foi parar, né? Depois então Júpiter, né, aquela massa gasosa se recompôs. Se recompôs, mas olha, demorou muito, muitos anos. E isso foi então em 94. Agora imagine se esse pedaço do cometa vem na direção da Terra. Nós não estaríamos batendo papo aqui. Pois é. Não, com certeza.
Então é aquilo que eu digo. A probabilidade é pequena de uma catástrofe dessa, mas não é nula. Não, ela existe, com certeza, claro que não existe. É nula. 1900... bom, vamos agora mais recente. Que 2013. Opa! 2013. O que tivemos aí? Você, se eu lhe falar o nome, você deve lembrar. Chelyabinsk, na Rússia. Sim. Um meteoro que entrou, né? E lá me parece que é muito comum os carros usarem câmera, né? Foi, aquilo foi filmado. E foi filmado e tudo. Diz que mais de 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas foram feridas. Sofreram queimaduras, sofreram problemas. Porque você vê que ele passa baixo no horizonte, sei passa lá, né? baixo. A gente não tem noção, né? Mas fica à vista dos olhos, inclusive. Foi em fevereiro de 2013. E né? iluminou tudo, imagina a incandescência do negócio daquele. Exato. Né? Então, voltando ao caso de Nibiru, né? Ao caso de Nibiru aí, é óbvio que se essa estrela passa pelo sistema solar, pode causar o desprendimento de asteroides, o desprendimento de cometas e muito desse material ficar perdido por aí e vir em rota de colisão com a Terra. Mas no momento não existe nada e também não se sabe quando essa estrela deverá voltar. Nós não temos nenhum registro no passado que diga com garantia: isso aqui foi causado por Nibiru. Isso aqui foi por essa estrela anã vermelha que a gente dá o nome de Nibiru ou de Nêmesis, ou de simplesmente companheira do Sol. Astronomicamente fica melhor. Companheira do Sol. Não existe nenhuma data que se diga foi a companheira do Sol que causou isso. Então, de lá, fazendo-se as contas, 26 milhões de anos, então vai ocorrer novamente em tal data. Isso aí não se tem previsão. Então, é importante isso. Alguma coisa existe, né? Alguma coisa existe. Não tem nome nenhum, nem isso, nem aquilo, nem Nibiru, nem isso, nada. É uma realidade. O professor, como sempre, todas as vezes que ele vem aqui, por isso que é bom trazer cientistas, pessoas de bom senso, pessoas com o pé no chão, porque a gente nunca afirma nada, a gente mostra as evidências, mostra a possibilidade. O professor bem mostrou aqui. Existe a ciência não sabe o que é, mas a ciência tem condições de afirmar que existe alguma coisa ocupando, porque é científico, poxa. Existe a lei da atração, o universo se atrai, né? Esse equilíbrio que existe aqui em função disso. Existe um cinturão, mostramos os cinturões aqui. Alguma coisa existe, mas daí, né, professor, a gente conjecturar de que isso é um astro chupão, de que ele vem aqui acabar com a nossa civilização, porque fulano e beltrano previram isso aqui, vem acabar com o fim do mundo, aí não. Aí isso já não é mais ciência, isso já é conjectura, já é terrorismo psicológico, já é uma série de coisas. Então o professor mostrou para nós aqui hoje, né? Eu acho que fica muito bem documentado. Nós já estamos até, olha como a conversa vai, já estamos 1h25. Já? 1h25 conversando. Mas isso que é gostoso. Um papo gostoso, mostrando e elucidando. E eu vou deixar aqui no final o e-mail do professor, que ele sempre, todos esses anos que eu conheço, há mais de quarto de século eu conheço o professor Paulo Duarte, ele sempre foi uma pessoa solícita, uma pessoa que você pode escrever. Tinha um blog que infelizmente o professor parou de atualizar, né? Parou de atualizar, infelizmente, era um blog fantástico aqui. E o professor está à disposição para esclarecer e mostrar, tirar o medo dessas pessoas e mostrar a realidade, né, professor? Quais são, o que o senhor teria a dizer então sobre esse tema para a gente finalizar, professor? As pessoas podem ficar tranquilas, não, que nós não estamos aqui para assustar e nem para deixar ninguém calmo e nem para deixar ninguém nervoso. Como é que o senhor finalizaria o nosso tema de hoje sobre esse tema Nibiru ou Nibiru? Eu sugeriria que as pessoas não acreditassem de imediato em qualquer site, em qualquer alarmista. Vá e pesquise, busque. Hoje nós temos uma ferramenta fabulosa que é o Google, né? Que você
bota qualquer palavra-chave e vai encontrar vários endereços que vão esclarecer a respeito de determinado assunto. Não é? Então não acredite logo de imediato em coisas alarmistas. Há pessoas que são mais propensas a acreditar nessas coisas, até por uma própria educação que a nossa sociedade já leva essas pessoas a acreditar em catástrofes e tal. Mas isso aí é muito perigoso porque idiotiza as pessoas, né? Eu acho que nós temos que desenvolver em nós a capacidade do discernimento. Ótimo, bem lembrado, muito bem. E não ficar acreditando em qualquer coisa que nós ouvimos, em qualquer coisa que nós vemos. Né? O pessoal coloca, pega imagens, às vezes de documentários, trechos, pega imagens de sites oficiais, enfim, mas depois então começa a dar uma interpretação. Deturpam aquilo ali e começam a fazer essa coisa alarmista que não traz benefício nenhum para ninguém. Bem né? É isso mesmo. Então, pesquise, busque a informação e se quiser trocar alguma ideia comigo também, como o Grego falou, eu vou deixar, o Fernando depois coloca os caracteres ali, faz favor. Monitor, sim. Eu tenho o telefone 3206-5819. Tá aí. E pode entrar também em contato comigo pelo e-mail. pduarte45, a letra P apenas, né? P de Paulo, né? Então, pduarte45, tá aí no seu monitor. @hotmail.com. Pronto, tá aí. Entre em contato comigo, trocaremos ideias, daremos algum esclarecimento se for necessário, e se a opinião for contrária à minha, não tem problema. Ótimo. Eu vou apreciar, isso mesmo. Eu vou respeitar, tá certo? Pode entrar em contato que conversaremos. Isso aí. Olha, professor Paulo Duarte, mais uma vez, meu muito obrigado. Coincidentemente, um ano atrás nós estávamos fazendo o programa. Nós estávamos fazendo em janeiro também a mesma coisa. Foi muito bom, muito esclarecedor, e o professor vai voltar oportunamente aqui para a gente falar sobre outro tema ligado à astronomia ou qualquer assunto que seja importante para a gente esclarecer o público. Então, muito obrigado mais uma vez, professor. Tá bom, eu é que agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Isso aí. Então, para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre. Dos Jogos Abertos, um dos primeiros, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Que era os jogos realizados ali no estádio da FAC, atrás do Instituto de Educação. Puxa, sim. Que hoje é o ginásio em homenagem àquele técnico, o Rosendo Lima, né? Hoje tem o nome de Rosendo Lima. Então era o estádio da FAC, totalmente aberto, e eu me lembro que o jogo parou porque passou um meteoro desse, mas foi praticamente assim a metade do céu. Ele deu de observar tranquilamente. Que maravilha. Grande maravilha, passou assim, parece que aqueles Jogos Abertos foram premiados. Claro, mas era certamente um objeto grande, não é? E que venceu a força da atmosfera e veio até mais embaixo, mas foi embora. Às vezes o objeto se parte, não é? Outras vezes cai aqui na Terra. Sim, mas ou ele se desintegra. Sair da Terra ele não sai, né? Depois que entrou já não sai mais. Ele cai em algum lugar. Cai em algum lugar. Cai em algum lugar. Existe até pessoas especializadas em comerciar meteoritos. Com certeza, porque eles vão atrás. São caçadores de meteoritos. Isso. Entende? E depois então comercializam isso aí. Existem pessoas especializadas que vivem disso. Vendendo meteoritos. Mas é muita sorte tentar achar um pedaço disso, né? Ah, sim, mas tem que ter um olho clínico e muita experiência, né? Até para identificar que não é um objeto, não é, formado aqui embaixo, né? que veio do espaço. Então nós vamos começar o nosso tema de hoje, assim, para a gente. O professor Paulo me mandou
com antecedência 2 vídeos. Um vídeo que nós vamos ver agora, postado por uma pessoa no YouTube, onde essa pessoa pretensamente afirma que o que está aparecendo ali é Nibiru. Isso que é o tema da nossa conversa hoje. Então vamos acompanhar esse vídeo agora e depois o professor Paulo vai comentar e nós vamos passar logo a seguir um outro vídeo, esse já limpo, que é da Sorro, né? É uma sonda, né? Sonda Sorro, é. Ele já vai explicar direitinho. Então vamos acompanhar esse vídeo para depois, é 1 minuto e pouco, né, professor? O primeiro vídeo deste cidadão no YouTube dá 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Durante 2 minutos e meio, então nós vamos ver isso aqui, vamos ouvir o que ele fala, tudo isso aqui, tal. E depois o professor vai fazer as suas considerações e nós vamos passar a segunda parte, que é o outro vídeo, sem os comentários dessa pessoa, e nós vamos falar sobre isso para dar início ao nosso programa. Então vamos acompanhar isso. O mês passado. Vamos lá. Agora, apertando aqui, ele vai carregar as imagens, pode demorar um pouquinho, mas o mais importante que vocês saibam, olha aqui, ele vai brotar aqui, vai surgir aqui no lado esquerdo, como está surgindo aqui, olha. Está na velocidade normal, porque está carregando aqui, ó, tem que carregar essas imagens até 2606. Até 2606. Então, aqui, ele está surgindo aqui devagarzinho. Ele vem, ele faz a sua volta em torno do Sol, o seu movimento de translação, e aqui ele some. Ele vai sumir aqui na data de 10 de outubro de 2016, quando ele vai sumir aqui da visão, prestem atenção, ele vai sumir da visão do satélite. Mas ele continua sentido a Terra, porque a Terra está girando no sentido horário e ele no sentido anti-horário. A Terra gira assim, nesse sentido aqui, e ele no sentido contrário. É simplesmente assustador, não há dúvida que este seja o chamado planeta errante, o planeta que entrou no nosso sistema solar recentemente, que toda a imprensa está comentando, não a imprensa televisiva, mas na internet você vê esses comentários. Então este, sem dúvida, é o planeta X que está vindo em direção à Terra. A aproximação, dizem que até dezembro o caos vai aumentar em muito. Vai aumentar em muito, que ele provoca aí erupções solares, ele provoca erupções vulcânicas, ele provoca maremotos. Então a situação é caótica. Eu peço a você que pesquise, faça comentário, mas faça comentário inteligente, nada ofensivo. E vou deixar aí os links para que você pesquise, porque as informações que eu estou passando agora, neste momento, são informações da NASA, ok? São informações realmente precisas. Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um programa, depois de 11 anos aconteceu um fato inusitado aqui. Depois que o professor, vocês estão vendo o professor Paulo Duarte aqui do meu lado, nós gravamos o programa e na hora que eu fui fazer a edição eu percebi que simplesmente 11 anos depois, fazendo o programa, quase 700 programas, eu simplesmente esqueci de tirar a tampa que filma, que deixa a filmadora nos filmar. Ou seja, gravamos o programa inteiro, maravilhoso por sinal, você vai acompanhar daqui a pouco. O áudio está perfeito, foi salvo, nós vamos mostrar ilustrações, tudo. Mas essa abertura, eu e o Dr. Paulo aqui, o professor Paulo Araújo Duarte, nós vamos ficar aparecendo estáticos durante a nossa entrevista, por
cada falha desse humaninho aqui que está falando com vocês. Então nós, durante esse programa, nós vamos mostrar apenas a nossa imagem estática e nós temos muita imagem para mostrar sobre Nibiru. Né, professor? Então, foi inusitado. Trouxe o professor de onde ele estava, ainda bem que ele estava pelo centro. Então, antes da gente fazer essa entrada, Paulo, só dá aproveitando uma introdução do que as pessoas vão ver daqui a pouquinho, de que nós gravamos aqui agora há pouco. Os meus cumprimentos a todos que nos veem, a você, Grego, obrigado pelo convite. Isso. E nós vamos conversar então a respeito desse chamado Nibiru, às vezes chamado de Nêmesis também, que seria, em síntese, uma estrela companheira do Sol. O Sol forma com essa estrela um sistema binário, né? Mas a questão é que as pessoas aí pela internet, YouTube e tudo mais, eles estão aproveitando imagens de documentários e imagens oficiais da NASA, da sonda Sorro, para dizer que Nibiru já está dentro do sistema solar, enfim, e trazendo uma série de tragédias que vão acontecer. Um novo fim de mundo, mas a questão é que não tem nada disso, então a proposta nossa é justamente mostrar que pela ciência há a hipótese de que uma estrela companheira do Sol exista, mas isso durante o transcorrer do programa nós vamos explicar, só que não tem nada entrando aqui no sistema solar, nada disso, tá? Então nós partimos de um vídeo que nós recebemos de um colega, e ele estava muito impressionado com aquele vídeo da pessoa que narrava que Nibiru já estava dentro do sistema solar, e não é nada disso. Então nós viemos aqui para dar esse devido esclarecimento. Então beleza, então só para avisar vocês, daqui a pouco nós vamos entrar, professor Paulo Araújo e eu. A imagem vai estar estática por um erro meu da gravação, que eu não liguei, não tirei a tampa da filmadora, mas garanto para vocês que vai ser um programa maravilhoso. Então, acompanhem com a gente aqui, e um fraterno abraço e um feliz sempre. Professor Paulo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Um prazer também. 6, 7, 8 vezes já, acho, né? Mas é bom sempre... Ainda não fiz as contas, mas algumas vezes. Nós já falamos sobre mudanças climáticas, já falamos sobre uma série de coisas, e sempre foi muito esclarecedor. Planeta Marte. Planeta Marte, isso recentemente, né? Então isso é muito bom para a gente poder esclarecer as pessoas. Fica dentro do livre-arbítrio de cada um depois acreditar ou não. Nós estamos aqui para passar uma informação. Cada um faz o que quiser com essa informação. Professor Paulo Araújo, Nibiru, eu sempre brinco assim, falo até que quem acredita nisso é nibiruta, é brincadeira, porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, né? Tem a liberdade de crença, de tudo isso aqui. Mas, recentemente, vamos começar por isso, antes da gente, nós temos 2 vídeos aqui que nós já vamos passar de cara para o professor Paulo começar com a entrevista, mas na semana passada, se eu não me engano, nós fomos surpreendidos, o professor deve ter lido, nós fomos surpreendidos por um pequeno asteroide, ou não sei. Asteroide do tamanho, dizem que é do tamanho de um apartamento, né? Quer dizer, talvez 100 metros quadrados, não sei, ou menos, e que passou raspando a Terra. Passou raspando a Terra seria, segundo eu li, 160 mil quilômetros da Terra, né? Que equivale parece que a metade da distância da Terra para a Lua. Isso, astronomicamente, significa realmente raspar, professor? É raspar. E existe uma medida que se usa nesse sentido, que são os chamados asteroides potencialmente perigosos. Sim. São aqueles que passam nas proximidades da Terra, ou do sistema Terra-Lua, até 20 distâncias lunares. O que é uma distância lunar, professor Paulo? É a distância da Terra à Lua. Sim. Que são 384 mil quilômetros. 384 mil quilômetros. Então, uma distância lunar, 384 mil quilômetros. Como você falou, em meia distância lunar, então aí uns 160 mil quilômetros. Foi o que eles previram, exatamente. Mas isso, Grego, nós temos até uma tabela, depois então que nós vamos projetar,
Existe um acompanhamento, entende, desses chamados asteroides potencialmente perigosos. Em primeiro lugar, o que é um asteroide? Né? Asteroide é uma palavrinha que significa astro pequeno, um Sim. astro pequeno. Né? São objetos sólidos, rochas, pedras, né? Vamos simplificar as coisas. São pedras aí que existem pelo espaço, que não têm uma rota muito bem definida, estão perdidas por aí. Então, são de vários tamanhos. E muitas delas, quando são um pouco maiores, estão sendo monitoradas. Então, hoje nós temos 1.700 e poucas pedras dessas aí, desses asteroides, considerados potencialmente perigosos. Isso, falamos no programa anterior sobre isso, inclusive. Isso, exato. Então, a cada dia eu acompanho isso aí por um site da NASA, a cada dia existe uma tabela desses asteroides potencialmente perigosos. Mas diz que esse, para surpresa da NASA e de todos aí, esse não foi detectado. Só foi detectado... Sim. Como é que pode acontecer isso, professor? Pode acontecer, porque depende do tamanho, depende da direção que ele vem, entende? Então não é garantido que ele seja detectado. Então nós não podemos dizer que estamos totalmente imunes. Bom, também se alguma coisa vir a colidir com a Terra, nós não podemos fazer absolutamente nada. Não temos. Podemos até, mas não existe, digamos assim, um mecanismo seguro. Que possa dizer com certeza. Existem alguns estudos nesse sentido, como, por exemplo, você deve ter visto aquele filme, o Armagedon. Sim. Quem viu, sim. Se lembra? Que foi lançada uma nave e tal, e os astronautas foram até lá para colocar uma bomba para explodir. Pra explodir Mas se você faz isso, né, ou lança um míssil, digamos, para explodir um astro muito grande que vem em rota de colisão com a Terra, isso aí também é um perigo, porque o astro vai se transformar num monte de partículas pequenas, claro. E aí não tem-se mais controle de nada. Mas existem alguns estudos nesse sentido, como, por exemplo, lançar uma sonda, uma nave com ventosas, tipo ventosa de lagartixa. Quer dizer, você gruda aquilo ali e depois aciona um foguete e desvia para o espaço. A questão é como colocar isso aí em prática, né? O planejamento existe, né? Ou então lançar uma sonda que estoure uma bomba nas proximidades e com isso faça o objeto desviar curso, né? E tal. Né? Estudos para isso, há estudos para isso, mas ainda nada que seja concreto que diga, bom, agora nós já temos a maneira de evitar o choque de um... Informações de confiança. Então, eu agradeço a todos por verem o vídeo e continue pesquisando. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Bem, então agora, depois que nós vimos isso, professor, qual é a sua opinião sobre isso que esse moço capturou aí, ou ele afirmou durante esses 2 minutos e pouco que nós acabamos de assistir? Bom, eu posso dizer que a imagem é real. A imagem é real. Ele pegou, como qualquer pessoa pode pegar, o telespectador aí pode pegar, entrando no site da sonda SOHO. SOHO é SOHO. Isso. É uma sonda que fica entre a Terra e o Sol e ela fica virada para o Sol, monitorando as atividades solares durante 24 horas do dia. Então ela fica mandando imagens para a Terra a fim de se fazer estudos das atividades solares. Porque você sabe, o Sol tem os seus humores. Né? Às vezes ele não fica muito bem humorado e diga-se de passagem até, agora... Ele está mal-humorado, né? Não tá. Agora nós estamos em janeiro de 2017. Nesse momento o Sol está muito calmo, entende? Muito mesmo? Calmo. Quer dizer, ele está em atividade, mas não está naquelas grandes atividades já suas. Falamos sobre isso, né? Já falamos. Um programa sobre isso. Falamos. Que o professor falou, inclusive, que são ciclos de 11 anos, geralmente. Isto é. E agora ele está numa época de baixa, mas uma baixa muito grande. Opa. Uma baixa muito grande,
por algumas semanas ele já está, que é uma coisa que não ocorre com muita facilidade, com muita frequência. Né? Isso é bom, né? Porque não interfere em nada das nossas comunicações, nem coisa nenhuma, né? Isso, mas afeta os nossos climas, né? A meteorologia, né, terrestre. E eu posso dizer que o nosso verão aqui no hemisfério sul vai ser um verão fresco. Claro que nós vamos ter dias quentes, não resta a menor dúvida, não é? Mas vai ser um verão relativamente fresco. E o inverno no hemisfério norte vai ser um inverno muito rigoroso. E é quase certo que o nosso inverno aqui no hemisfério sul, em junho, julho, vai ser um inverno rigoroso. Rigoroso? O sol está muito calmo. E com isso, então, menos energia mandada para o sistema solar e para o nosso frio planeta. Para o nosso inverno, então? O nosso inverno deve ser um inverno rigoroso. É uma previsão minha, isso aqui é coisa minha. É questão científica, se o sol tem atividade baixa... As pessoas devem dizer, mas o nosso verão tem noites de muito calor, dias de muito calor. Não, é claro, nós estamos no verão. Mas se repararem, é um verão relativamente fresco. Podem reparar. Vamos reparar bem isso aí. Procurem reparar. Mas nós falávamos então sobre... O comentário do moço aí, que ele falou que aquela bolinha que vocês viram ali, bonitinha, andando... Isso, Então o que ele fez? Ele pegou a imagem da Sorro, então aquilo ali é uma imagem verdadeira, só que ele pegou um planeta passando pela frente da câmera da Sorro, e esse planeta está entrando da esquerda para a direita. Ora, o que é que acontece? Depois esse planeta sai fora da câmera, não é? Sim, do foco da câmera. Do foco da câmera, contorna o Sol, aí ele volta da direita para a esquerda. Ele até fala isso aí, que está indo ao contrário do Sol e não sei o quê. Ele fala que é ao contrário, inclusive ele mostra um movimento errado. Ele diz que o Nibiru, ali na imagem, está fazendo uma volta assim e a Terra gira ao contrário. Então está tudo errado ali. E aquilo ali não é Nibiru. Aquilo é um planeta e provavelmente, pelo brilho dele, provavelmente é Vênus. Entende? Então... não é correta aquela interpretação que ele faz. A imagem é correta, a imagem é da sonda Sorro, e qualquer pessoa que queira pegar, entra lá coloca lá no Google, não é? Isso. Sorro, S-O-H-O. Vai ficar acompanhando ao vivo. E vai acompanhar ao vivo, ou pode pegar imagens do passado, como ele fez. Agora... a interpretação que ele dá para aquilo é que é uma interpretação completamente errada. Agora, o mais grande objeto... Então, vamos parar com essa ilusão de que tudo é detectável, não tem nada de detectável. Não. Então... E esse não foi o único. Já em outros momentos já tivemos asteroides que rasparam, digamos assim, o nosso sistema Terra-Lua. Já não é o primeiro caso. Muitas vezes a imprensa lança isso como se fosse uma grande novidade, que fosse o primeiro caso, mas não, isso aí já ocorreu outras vezes. Deixa eu aproveitar, professor Paulo, antes da gente dar sequência. Necessariamente qualquer asteroide, qualquer meteoro, digamos assim, meteorito, necessariamente ele entra na camada da Terra ou ele pode ricochetear na nossa camada? Como é que é isso? Todos eles penetram na nossa camada atmosférica, digamos assim, ou não? Que a nave, por exemplo, quando essas naves nossas lançadas lá para fora, elas têm que voltar para a Terra num determinado ângulo, porque diz que se não entrar naquele ângulo, ela vai ricochetear e vai ser perdida. É a janela de entrada que se chama isso. Como é que é isso em relação a esses asteroides, a esses meteoritos, meteoros que se dirigem para a Terra, vamos dizer? Não acontece, eles não estão sujeitos a isso também ou não? Depende, Grego, aí depende do tamanho, depende do material, por exemplo, se for um material ferroso, é muito pesado, não é? Depende do ângulo de entrada, porque se ele vem num ângulo muito aberto, ele pode bater na alta atmosfera, ricocheteia e vai para o espaço. Pode então ricochetear? Pode. E acontece? Igual pedrinha, quando você joga no mar, que ela sai pulando. Sai pulando ali, tá? Isso pode acontecer. Agora, pode
também dependendo do ângulo que entre na atmosfera, pode entrar, vencer a força da atmosfera, porque existe uma pressão, Claro. né? E com isso ele vir e cair na superfície. Entende? Isso pode acontecer. Existe um estudo de entidades oficiais astronômicas, né, que dizem que nós recebemos diariamente em torno de 20 mil pedaços por hora. Por hora. Por hora. Não é por dia, é por hora. Não, desculpe, por dia. Por dia, tá. Sim. 20 mil pedaços na alta atmosfera da Terra. Fragmentos. São dessas fragmentos coisas. que estão por aí para o espaço. Então, o espaço não é assim um espaço vazio. Claro que não está cheio de coisa lá, que sim. Há gases... Lembra que nós fizemos um programa sobre lixo espacial, O lixo, lembra disso? sim. Nossa, E esse é o... assustador aquilo, assustador. O lixo espacial é o lixo produzido por nós. Nossa. Agora também existe o lixo natural, Isso, claro. que está aí por cima. Então existem alguns pedaços de gelo, que são chamados até de mini cometas, né? Pedaços de gelo, pedaços de rocha, partículas gasosas, poeira, tudo aí pelo espaço, e essas partículas todas a Terra atrai pela força gravitacional sim. e vão bombardeando a atmosfera da Terra. E quando o objeto é um pouco maior, ele pode entrar na atmosfera, sim. É aquele fenômeno que nós chamamos de meteoro, e antigamente se dizia uma estrela correu. Quando você Estrela vê aquele, cadente, né? a estrela cadente, você via aquele risco assim no céu e dizia, é uma estrela correu. Não, a estrela não corre. Claro. Aquilo ali foi um meteoro, uma partícula. Incandesceu quando entrou na atmosfera. Quando entrou na atmosfera, pela fricção, incandesceu, né? E aí então formou aquele risco, às vezes, né? de fogo, exatamente, às vezes até dependendo do material, ele pode ficar esverdeado, azulado, avermelhado, Isso é o tudo que depende tem sido do material. visto frequentemente. Isso é. Então você olhando à noite para o céu, pode ser premiado com uma visão dessa, é o que se chama de meteoro. Meteoro é esse fenômeno luminoso na atmosfera, que é provocado por uma pequena partícula, geralmente partícula sólida, mas pode ser também partícula gasosa. Então, olho no céu, principalmente agora que nós estamos com o céu de verão, né? Que não tem muita nuvem assim, pelo menos de noite aqui. E então a gente pode ser privilegiado. Nossa, o professor deve ter visto muitas vezes, eu também já vi, né? É um fenômeno muito bonito. Você vê isso aqui cruzar o céu, né? Você fala, o que é aquilo, né? Eu me lembro até, Grego, porque eu fui na juventude jogador de futebol de salão, Sim. aqui em Floripa, e me lembro